então trata-se de arquivar o termo circunstanciado. Se a ação for pública condicionada à representação, havendo transação civil, diz a lei também que a transação civil importa e renúncia ao direito de representação. Se a ação for pública condicionada à representação, renunciado o direito de representação, o Ministério Público terá que requerer ao juiz o arquivamento do termo circunstanciado das peças de informação que o instruem. Em se tratando de crime de ação pública incondicionada, onde a transação civil não tem nenhum reflexo no exercício da ação penal, ou até sendo ação pública condicionada à representação, mas frustrada a transação civil, a palavra passa ao Ministério Público, ao promotor de justiça. E diz o artigo 76, o Ministério Público poderá requerer o arquivamento do termo circunstanciado ou oferecer a proposta de transação penal. Um outro artigo dirá, não sendo o caso de transação, o Ministério Público faria a denúncia oral na audiência preliminar. Diz a lei também, em linhas gerais, proposta da transação penal, nas chamadas infrações de menor potencial ofensivo, veiculada a proposta pelo juiz ao autor do fato, presente o seu defensor, a defesa técnica, aceita a proposta, o juiz homologa a transação e imporá, expressão da lei, pena não privativa de liberdade, pena restritiva de direito ou pena de multa. Diz a lei também, nós sabemos, estou só recapitulando para introduzir o tema, que esta aplicação de pena não privativa de liberdade não tem efeito de reincidência e nem é título executivo na esfera civil. Apenas inviabiliza uma outra proposta de transação penal dentro do prazo de 5 anos. O juiz homologa, aplica a pena de multa, aplica a pena restritiva de direito, está encerrado, diria eu, o processo. Esse instituto, assim traçado em linhas muito gerais, tem suscitado uma série de questionamentos, uma série de polêmicas. Nada obstante o decurso do tempo, ainda muitas dessas questões ainda permanecem atuais, ainda não estão devidamente resolvidas. Primeira questão, suscitada mesmo na época da vacatio legis, disseram alguns, a transação penal é inconstitucional. Por quê? Porque teríamos aplicação de pena, ou para usar a expressão da lei, imposição de pena, às vezes a lei fala pena, pena de multa, pena restritiva, às vezes fala sanção penal, sem o devido processo legal. Como é que o juiz iria aplicar uma pena, no sentido penal da palavra, uma pena restritiva de direito, uma pena de multa, sem o devido processo legal? Isso violaria o princípio nullum pena sine judicio. Não há pena senão através do processo, que é o princípio fundante do próprio direito processual penal. Essa é a primeira questão. Num segundo momento, defendeu-se a professorada dessa assertiva. Não tem problema. O juiz não está condenando o réu. A sentença não é condenatória, ela é meramente homologatória. Me parece que não procede esse argumento. Homologatória não é natureza da sentença. Ou a sentença é declaratória, ou ela é constitutiva, ou ela é declaratória. Condenatória, declaratória, constitutiva. E para alguns até mandamental. Homologação não é natureza da sentença, é a forma pela qual se condena, se declara ou se desconstitui o negócio jurídico. Então, vamos dar um exemplo do processo civil. Eu cobro 100 do Heitor Piedade. Ele se defende dizendo que só deve 50, numa ação civil de cobrança. Na conciliação, chegamos a um acordo, ele pagar 75 em 2 vezes. O juiz homologa o acordo. Conclusão, o juiz condena o Heitor a me pagar 75 em 2 vezes. Se ele não pagar, eu executo. Execução por quantia certa contra devedor solvente. A sentença é condenatória, porque aplicou o preceito secundário, pela infringência do preceito primário da norma jurídica. Via homologação, via consenso, se condenou alguém. Via consenso, se anulou o testamento, se anulou o negócio jurídico. Mas a sentença ou será condenatória, ou declaratória, ou constitutiva.
Então não vale esse argumento. Não há a violação do nullum pena sine judicio, porque a sentença não é condenatória. É condenatória e se aplica a pena. O professor Ada também disse, mas a transação penal não é inconstitucional, porque a própria Constituição permite, no artigo 98, a União, o Distrito Federal e os Estados criarão juizados especiais para julgar infrações de menor potencial ofensivo, permitida a transação, etc, etc. Então, a Constituição permitia a transação. Então, a lei que vem consagrar a transação não é inconstitucional, porque tem uma autorização da Constituição. Também me parece que esse argumento não é relevante, porque a Constituição permitiu a transação penal, mas não disse que termos. Ao disciplinar a lei ordinária a transação penal, tem que obedecer os princípios constitucionais do processo, tem que obedecer a Constituição. A Constituição permitiu a transação penal, mas obedecendo o devido processo legal, obedecendo os princípios constitucionais do processo. Ela não disse que a transação poderia ser feita desta maneira, a Constituição. E a lei, ao disciplinar dessa maneira, pode ser inconstitucional ou não. Para contornar ainda essa objeção, esse questionamento de inconstitucionalidade, alguns passaram a sustentar que a pena resultante da transação penal, não seria pena no sentido penal, seria uma pena administrativa. Isso foi tirado em 86, 87, não me lembro bem, 96 ou 97, logo depois da vigência da lei, num congresso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Canela, contra o meu posicionamento, evidentemente, mas fiquei derrotado. Os colegas votaram, uma maioria bem expressiva, dizendo que não viola o princípio de uma pena sine judicio, porque ali não teria pena no sentido penal, seria uma pena, uma sanção meramente administrativa, o que me parece totalmente desarrazoado. Isto é processo penal, e o que se aplica neste processo é o direito penal, que não é um procedimento administrativo. Aquela pena é submetida ao princípio da reserva legal, nullum pena, nullum crime sine lege. Não há pena, não há crime sem lei, que previamente regule, preveja, né? Veja previamente. Então não se pode, via a transação penal, aplicar uma outra pena que não esteja prevista no direito penal. Ali, a lei fala sanção penal, aplicará a pena, imposição de pena. Se a pena de multa foi a única prevista no preceito secundário, o juiz poderá aplicar a pena de multa pela metade, né? Então é pena, ali é penal, é processo penal. Depois surgiu um outro questionamento. Depois eu vou tentar resolver tudo isso numa proposta. A proposta de transação penal é uma faculdade jurídica do Ministério Público ou é um direito subjetivo do autor do fato, que é a expressão da lei? Expressão indevida, porque de repente ele está negando a autoria, o legislador dizendo que ele é autor do fato. Quer dizer, para não chamar de indiciado, porque não tem inquérito, a lei usou um nome indevido, autor do fato. Ele pode estar querendo negar a autoria, já me estão rotulando como autor do fato, né? Expressão indevida, mas é a expressão que está na lei, autor do fato. Então vem a questão, a transação penal é um direito subjetivo do autor do fato ou a proposta dela é um direito, é uma faculdade jurídica do Ministério Público? No primeiro momento, a doutrina se colocou que a posição mais simpática, evidentemente, é um direito subjetivo do autor do fato. Presente aqueles requisitos que o artigo 66 apresenta, explicita, ele teria o direito subjetivo à proposta e aceitá-la, a proposta, e ter uma outra pena que não a pena privativa da liberdade. Quem passou a entender que é um direito subjetivo, ficou com problemas. Se é um direito subjetivo, tem que ter agasalho no Poder Judiciário, tem que ter tutela no Poder Judiciário. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito subjetivo pode ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário. Então, se é um direito subjetivo do réu, ou do autor do fato, para usar a expressão da lei, e o Ministério Público não faz a proposta, e é um direito subjetivo dele, disseram alguns. Então, nesse caso, o juiz faz a proposta. Essa posição ficou vencida. Isso é transformar o nosso processo de acusatório em inquisitório. Um processo linear, juiz e réu.
O Ministério Público diz: doutor juiz, eu quero fazer não quero fazer a proposta, quero fazer a denúncia oral. O juiz vira as costas para o Ministério Público e diz: não, eu acho que cabe a proposta. Está vendo, doutor promotor? Dá licença. Ô réu, tem aqui nos autos do termo circunstanciado, você teria feito isso, isso, isso. O Ministério Público não quer propor nada, mas eu proponho a você, porque é um direito subjetivo teu, uma pena de multa de X. O autor do fato e seu advogado, aceitamos, né? Homologo, aplico a pena de multa. Isso é um processo inquisitivo, relação linear, juiz e réu. Isso é impensado, não se pode admitir. Então disseram outros: tá bem, o juiz não pode fazer a proposta, mas é um direito subjetivo do réu ou do autor do fato. Então, se aplicaria por analogia o artigo 28. Se o Ministério Público não quer fazer a proposta, o juiz, entendendo caber a proposta, sendo um direito subjetivo do réu, remete os autos ao procurador-geral. Não resolve nada. Primeiro, porque o procurador-geral poderia insistir em não fazer a proposta. E se é um direito subjetivo do réu, tem que ter tutela jurisdicional. Não resolve nada, né? Depois não caberia a analogia do 28, porque o 28 é quando o promotor ou o Ministério Público, para também não esquecermos do Ministério Público Federal, né? Quando o Ministério Público requer o arquivamento do inquérito e o juiz indefere. Como fiscal do princípio da obrigatoriedade, o juiz remete os autos ao procurador-geral. O promotor não quer exercer a ação que o juiz entende cabível. Então ele requer o arquivamento, o juiz indefere, manda ao procurador-geral. Aqui no caso não, o promotor não quer arquivar, o promotor está querendo fazer a denúncia oral, ao contrário. Não tem nenhuma analogia à primeira vista com o 28. Então não seria caso de aplicar o 28. E se aplicado o 28, não resolve, porque o procurador-geral poderia insistir em não fazer a proposta. E se é um direito subjetivo do réu, ele estaria sendo postergado, de qualquer maneira, pelo Ministério Público. Mirabete, por exemplo, sugere, então, que o réu impetre habeas corpus no tribunal. Também não resolve. O tribunal concede habeas corpus e o que faz? Manda o promotor fazer a proposta? Não pode mandar. Independência funcional, sistema acusatório. Nem o procurador-geral pode obrigar o promotor a fazer a proposta, nem denunciar no caso de arquivamento, tem que designar um outro membro do Ministério Público. Então o tribunal não pode obrigar o Ministério Público a fazer a proposta, não tem como. O tribunal então vai fazer a proposta? Aí é a mesma coisa, se o juiz não pode fazer, o Poder Judiciário também não poderá fazer o tribunal, muito menos o tribunal. Então não resolveria a questão, o recurso à ação de habeas corpus, a utilização da ação de habeas corpus. Eu tenho suscitado, talvez até alguns já tenham me ouvido falar sobre isso, em várias exposições aí, uma proposta diferente para a proposta de transação penal. A natureza jurídica da proposta, que talvez resolva quase todos esses problemas de ordem sistemática. Porque a gente tem que pegar esse instituto, o novo instituto da transação penal, da 9.099, e inseri-lo dentro de um macrosistema processual e constitucional também. E não ficar pegando o 76 e interpretando isoladamente, mas dentro de uma interpretação sistemática, jogar esse microsistema dentro do macrosistema.